Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 115 se chama Embaixadores do Cristo. Emmanuel vai escolher um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. André, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito deste versículo da carta de Paulo? Bom, antes de entrar nisso, eu fui buscar aqui um significado a respeito do que é um embaixador, para a gente ter uma noção do que Paulo estava falando e do que o Emmanuel vai dizer. Então, um dos significados de embaixador é qualquer pessoa que seja incumbida de uma missão pública ou particular. Então, é uma pessoa que ela é autorizada, digamos assim, para poder fazer essa missão. E aí, Emmanuel diz assim, que nas ruas, no dia a dia, existem vários representantes de várias profissões diferentes, representantes da classe política, de diferentes classes sociais. Então, nós temos no nosso convívio muitas pessoas que representam determinadas coisas, profissões, posicionamentos, parte econômica, né? E aí, essas pessoas, elas carregam com si os seus conhecimentos das áreas que elas representam. E aí, Emmanuel vai dizer assim, que é necessário que nós não nos esquecemos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Então, o que ele está dizendo aqui, sem esses representantes da fé, esses representantes de Cristo, nós hoje não teríamos essa religião aqui, para a gente vivê-la, estudá-la, né, senti-la. E aí, eu percebendo o que essa reflexão estava querendo trazer, eu fui me lembrando do livro A Caminho da Luz, que é escrito por Emmanuel, que ele vai contando a história do nosso planeta. E aí ele conta antes do cristianismo, e o que tem lá para nós, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que ele descreve os emissários, os enviados de Jesus, para poder desbravar esse matagal que tinha aqui antes de Jesus, dessa descrença que era muito forte. Então Jesus foi enviando espíritos em diferentes partes do mundo para poder já ir preparando esse terreno. Então, nós temos, no caso do Nepal, Buda foi para lá exatamente 400 anos antes de Cristo. Na Grécia, ele enviou Sócrates, também 400 anos antes de Cristo. Na Pérsia, foi Zaratustra, 700 anos antes de Cristo. Na China, teve Confúcio, 500 anos antes de Cristo. Olha que interessante, aqui eu separei um pensamento de Confúcio, que ele fala assim, o homem espiritual não tem que levar uma vida cética. A união com a vida superior pode ser mantida no meio da vida terrena. Isso é antes de Jesus. Então, olha essa ponderação que ele faz assim, que nós podemos levar a nossa vida material
Mas a gente tem que levar a nossa vida espiritual junto. A gente não pode levar de maneira separada, né? Nós precisamos das duas para caminhar. E aí, no Egito, aí 1500 anos antes de Cristo, veio Hermes Trismegisto. E ele diz assim, ó, em um dos seus pensamentos, ele fala: tanto a saúde como a doença vem do plano espiritual para o plano físico. Olha que interessante, ele já tinha essa noção, esse entendimento, que muitas doenças são coisas que trazemos do nosso passado, de que não foi bem aproveitado, ou nós escolhemos determinada doença para não desviarmos da nossa missão, do que nós viemos aqui para cumprir. E lá na Índia veio Krishna. Então, nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca esses emissários que Jesus enviou antes. Para quê? Amolecesse o coração desses povos, para que eles entendessem e disseminassem essa importância do lado espiritual, da espiritualidade, da crença, da fé. Porque aí sim, quando Jesus veio, já tinha ali um terreno que estava preparado. E foi um momento ideal para Jesus plantar esse amor que ele tem para nos dar. E aqui eu coloquei assim, ó, na biodiversidade da fé existem responsáveis por preservarem e cuidarem. Se hoje nós temos a oportunidade de aproveitar da nossa experiência de fé, de vivê-la, é porque antes de nós, pessoas precisaram dedicar o seu tempo, dedicar esse compromisso com a causa da fé. Então, nós que estamos lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, quando nós chegamos lá, aquela casa já estava funcionando, já tinha trabalhadores nos recebendo, e aí a gente consegue perceber que muito antes de chegarmos ali, muitas pessoas dedicaram a sua vida, o seu tempo, a sua caridade, o seu amor para poder nos receber, para poder nos amparar. Então, esse é um processo que esses embaixadores do Cristo fazem. Por quê? De todos esses aqui que eu citei antes, que foram emissários de Jesus, somente os discípulos de Jesus, depois da morte de Jesus, é que fizeram obras, acolheram os desamparados, os doentes, os excluídos e seguiram adiante, levando os ensinamentos de Jesus. Então, o que Jesus tem para nos ensinar é muito belo, porque por mais que esses nomes aqui citados, desses emissários, eles foram importantes nas suas regiões, e se buscarmos e estudá-los, encontramos ensinamentos, mas somente Cristo teve a relevância e o poder suficiente para poder mudar a história. Porque a história é determinada com um período antes de Cristo e depois de Cristo. E isso é um dado que é muito relevante, muito significante, porque um homem, para ser capaz de delimitar o tempo antes dele e depois dele, ele tem que ter feito muita coisa relevante. Ele tem que ser muito poderoso, mas poderoso não de poder que oprime, mas de poder que ampara, que consola. E aí Emmanuel diz assim, ó, todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais distante da Terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. Ou seja, não importa onde você esteja, se o seu trabalho é feito com boa vontade,
com intenção de amparar, de consolar o outro, sem esperar reconhecimento terreno sobre isso, você pode ter certeza que a espiritualidade está ali te amparando. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Aqui eu citei alguns que são famosos, mas o que mais tem de embaixadores do Cristo são anônimos. São pessoas que não precisam divulgar o que fazem, mas o que eles fazem divulgam a obra do Cristo. Porque se estamos aqui fazendo algo em nome do Cristo, o crédito do que fazemos é dele, não é nosso. E aí, eu lembrei de uma entrevista que eu vi com o Haroldo, e aí perguntaram assim para ele, como que você lida em ser tão cobiçado no meio espírita, tendo pessoas que se consideram assim haroldetes, né, que em qualquer lugar que você fazer palestra, as pessoas vão e querem saber mais a respeito da sua vida, dos seus hábitos, da sua vida particular. Ele fala assim, olha, eu tenho isso muito tranquilo na minha cabeça, porque eu levo um ensinamento que está no livro Voltei, que diz assim, eu sou um doente que está no tratamento utilizando um remédio e que receita esse remédio aos outros. Ou seja, o evangelho, ele nos faz tão bem que a gente receita para as outras pessoas ele. Então, assim, nós somos um doente que está em tratamento, ou seja, pode ser que a única diferença que a gente tenha é que o outro ainda não começou o seu tratamento, porque ele ainda não sabe desse remédio. Mas a partir do momento que ele descobre e ele começa a utilizar também, ele vai perceber como o nosso caminhar, ele é diferente. E aí nós nos tornamos esses embaixadores do Cristo, que nós não devemos nos apegar ao título, mas sim ao dever, ao trabalho que deve ser feito com esse nome, com essa missão. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho do finalzinho, onde Emmanuel está concluindo para nós a respeito desses embaixadores do Cristo. Emmanuel traz assim para nós no final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de tornares embaixadores de sua luz. Então, Emmanuel está mostrando aqui para nós, né, falando sobre ser tempo de ser embaixadores de Jesus. E quem é que pode ser embaixador de Jesus? Como o André trouxe aqui para nós, né, muitos são anônimos. Ele trouxe algumas figuras aqui, mas a maioria são anônimos. E Emmanuel traz esse encerramento do capítulo como um convite. E ele diz, se recebestes a boa nova da redenção, essa é a condição para se tornar um embaixador. E todos nós podemos nos enquadrar aqui dentro dessa categoria de embaixadores de Jesus, porque todos nós recebemos essa boa nova. E para receber uma boa nova não é necessariamente ter um testemunho bonito ou uma superação de vida, de um agir de Deus na nossa vida, mas o fato da gente estar tendo essa proximidade com Cristo, né? Estamos buscando essa proximidade, querendo viver os ensinamentos, conhecendo os seus ensinos, nós estamos vivendo a boa nova de Jesus. E isso, como Emmanuel trouxe, já é o suficiente para que a gente seja embaixadores da luz. Como o André trouxe, antes de nós, muitos foram esses embaixadores que não são conhecidos popularmente, mas nós sabemos que
foi preciso que alguém nos mostrasse o caminho. Seja os nossos pais, esse embaixador, um amigo, um vizinho, um colega, alguém que nos levou e nos tornou mais fortes e firmes nesse caminho. E agora é a nossa vez, como Emmanuel nos convida aqui, de sermos esses embaixadores do Cristo para tornar e manter vivo todo esse ensino. Se a gente começar lá atrás, né, começou muito antes de Jesus, né, nessa preparação, mas muitos mantiveram o evangelho vivo dentro do coração, para que hoje, né, 2024 anos depois, a gente ainda tenha acesso, saiba todas essas informações que Cristo um dia trouxe para nós. E esse convite que Emmanuel traz para nós aqui hoje é muito similar ao da semana passada, onde a gente falava sobre ser cartas vivas do Cristo. E acho que o Emmanuel reforça mais uma vez isso, porque ser embaixador do Cristo é manter perseverante, né, nos ensinos, para que a gente possa ser essa carta viva, né? Uma carta viva e embaixador de Jesus, como Paulo trouxe nessa passagem aqui de hoje. André gostaria de complementar? E lembrar o seguinte: antes de Jesus vir, ele mandou esses emissários, ele veio, ele plantou essa fé, e depois que ele se foi, ele continua enviando emissários para que esses emissários sustentem, reguem, cuidem dessa plantação dessa fé, para que todas as pessoas se beneficiem. Porque não tem aquela frase dele de que nenhuma ovelha se perderá. Para que nenhuma ovelha se perca, a palavra dele precisa ser eterna, ela precisa ser mantida. As pessoas precisam ouvi-la para que elas vejam que eu tenho salvação. Ele vai vir me resgatar. Então, se eu abrir mão do meu orgulho, do meu egoísmo, aí nesse momento que você abre mão de tudo isso, você cede, você baixa a guarda, resolve que não quer lutar mais contra a crença de Deus, e aí chega um emissário, chega alguém, chega um familiar, chega uma música, chega uma palestra, chega um livro, enfim, Deus chega de alguma forma na sua vida e te conduz àquele lugar que você se sentirá bem, você se sentirá útil e verá que a sua vida faz sentido, porque é dessa maneira que Deus age em nossas vidas. Porque uma vida que seja vivida apenas para nós, ela é uma vida muito conturbada, porque sempre buscaremos coisas, e quando a gente consegue adquirir essa coisa, a gente percebe que está faltando algo. E aí a gente joga para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. E isso não tem fim. É uma cenoura que está amarrada numa vara na testa de um coelho, e ele está correndo, 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 e não pega nunca. Então, quando a gente perceber que a nossa vida ela tem valor quando somos úteis às outras pessoas, o nosso coração se acalma, porque a gente percebe, já encontrei aquilo que me satisfaz. E Jesus, ele toca o coração de cada um de uma maneira. Porque para aqueles que eram doentes, Jesus tocou com a cura. Para aqueles que não enxergavam, Jesus tocou com a visão. Mas essa visão que Jesus nos concede, ele concede a todos. Aqueles que são, principalmente aqueles que são cegos espiritualmente.
Porque nesse mundo, quando a gente não tem fé, a gente coloca fé nas coisas, as coisas sempre vão nos desamparar, vão nos decepcionar, porque as coisas são transitórias, as coisas passam, as coisas são perecíveis, mas o amor de Deus, ele é eterno. Belas palavras, André. Belas palavras. É como se existisse um espaço do tamanho certo ali da nossa boa vontade, do tamanho que só cabe Deus. Existe um espaço que não dá para preencher com nada que não seja Deus, né? Cada um de nós tem esse espaço que é o espaço do tamanho do amor de Jesus. E que bom que cada um tem seu tempo e esse amor nos toca, independente do momento das nossas vidas, né? Embora sejam diferentes para cada um, mas ele nos toca. E eles nos levam a um bom caminho, para que a gente seja beneficiado dessa graça, mas que a gente seja embaixadores, né, a levar essa graça também para os nossos irmãos. E aí a vida se torna completa, como você trouxe aqui. Muito bonito. Emmanuel, então, André, vai continuar trazendo as cartas de Paulo para nós também na semana que vem, que é sobre agir de acordo, que é o tema do próximo capítulo, 116. Ele escolhe uma carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Então, esperamos vocês na semana que vem para juntos refletirmos esse próximo capítulo e ouvir o que Emmanuel vai trazer para nós de reflexão a respeito dessa carta de Paulo. Desejo a vocês uma semana muito abençoada, uma semana onde cada um de nós possamos exercer esse papel de embaixadores do Cristo e levar e ajudar na propagação dessa mensagem que tanto nos acolhe a nossa alma e o nosso coração. Essa foi uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que tanto nos acolhe e nos recebe aqui, que é realmente um afago para o nosso coração. Até semana que vem. Um ótimo final de semana a todos e que assim seja.